Vamos lá? Vamos lá. Prazer, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, pô. Tá louco? E falar um pouquinho do Henrique aí. Henrique Vieira Medeiros, casado com a Luísa e pai do Noah. Está à frente de uma organização de hotéis aí, dirigindo E esse... não é barbada, que nem a gente diz lá no sul, né? São desafios aí, um mercado que vai mudar bastante. Estamos acompanhando essa jornada de mudança também. Então, isso aí, bora para esse papo. Top. Vamos nessa. Eu já vou começar dando a... Conta a história do Henrique, de onde é que o Henrique veio. Cara, o Henrique é um cara que pivotou a carreira algumas vezes. Eu nasci dentro de um hotel. Meus avós construíram um hotel na cidade de Laguna, o Hotel Atlântico Sul. E a minha jornada de vida foi lá dentro desse hotel. Em determinado momento, eu, lá com 18 anos, fazer vestibular ou não, enfim, alguns amigos próximos tinham a intenção de cursar odontologia e tal. Mas eu ainda não tinha essa certeza. E aí prestei vestibular para Relações Internacionais. E nós trabalhávamos com hotelaria. Meu pai tem um caminho internacional de trabalho muito admirável com o mercado argentino. A gente opera o mercado argentino com muita eficiência até hoje. E a gente operou juntos, nós montamos uma indústria também, abrimos alguns mercados, na época Itália, Croácia, América do Norte. E aí a gente vendeu a indústria, eu voltei para o hotel, trabalhei com a minha mãe, iniciamos uma jornada de criar processos, de gerar demanda, enfim, e aí aquela chama aflorou da odontologia. E eu fui cursar odontologia, me formei, Tu cirurgião te dentista, formou em Relações Internacionais e me depois... formei, Quando é que tu te formou em odontologia, Henrique? eu me formei em... Vai entregar a idade, né? Mas não dá nada. Tudo Em certo. anos. Mais ou menos assim, 13 anos atrás, 2011. 2011. Isso aí. E aí, enfim, esse fascínio pela odontologia, mas, sim, me conectando muito com as pessoas, cara, assim, a profissão de odontólogo, ela é muito prazerosa, a gente acaba acompanhando a jornada dos pacientes, vira amigo, enfim, os pacientes acabam sendo pacientes de um mesmo meio, a mãe manda o marido, manda o filho manda o irmão, e essa bagunça acontece, é muito prazeroso isso, um ambiente agradável de trabalhar, enfim, mas aí, como a gente vinha da jornada de hotelaria e uma jornada de família empreendedora e também cultural, de avós, e sobra um dinheirinho, compra um terreno, sobra um dinheirinho, compra uma sala, sobra um dinheirinho, compra um apartamento. O famoso investe em tijolo que É, quem compra terra não erra. essa jornada ela é estratégica financeira lá do passado, década de 70 e 80, enfim, inflação galopante, defendia comprando chão, né? Então é cultural da nossa região e não seria diferente. Meu avô foi um cara desses e meu pai aprendeu isso. E aí então nós trabalhando, enfim, montando negócios, meu pai investindo em imóveis, a gente acabou adquirindo um edifício na cidade de Tubarão. E o objetivo era valorizar o empreendimento e vendê-lo. E eu fui morar lá dentro e morei 6 anos, 17 dias especificamente lá dentro. E a gente criou todos os processos, cara. Eu passei por todas as etapas da jornada da prestação de serviço, de camareiro, higiene, recepção, auxílio na manutenção. E aí, muito do que aconteceu até hoje foi baseado em sentimento, cara. Tipo, quando eu olhava, tá, beleza, essa galera, nós aqui, o que que a gente vai fazer de processos aqui para que nós possamos desenvolver uma capacidade de comunicação transparente que facilite toda a nossa jornada. Então, foi agindo na ponta que a gente, conversando democraticamente, estabelecemos os processos. E aí veio a oportunidade de vender o empreendimento. Nós tínhamos agregado valor e o meu pai, em conversa com a minha mãe, recebemos algumas possibilidades de comercializar aquilo ali, de passar para frente para um negócio maior, enfim.
Mas percebemos em família que tínhamos um modelo que poderia... Que deu certo. Que deu certo, Uma mas vez. que naquele momento poderia dar certo. Uhum. E optamos por não vender mais e por, enfim, replicar o modelo. Aí veio uma segunda etapa dessa jornada empreendedora, que é muito pela cultura conservadora. Será que, de fato, isso se sustenta em mais de uma unidade? E veio um desafio que meu pai, curiosamente... Meu pai tem uma visão estratégica fantástica, cara. Assim, entusiasta da nossa família, do processo visionário, sonhador. Então, a gente consegue equalizar bastante essas virtudes em família. Minha mãe muito operacional, muito comprometida com o resultado. E o meu pai muito visionário. Então, pô, vamos passar por um novo teste. Se esse teste ficar de pé... Porque a hotelaria convencional, Gui, ela tem um fator determinante, que é a quantidade de UHs, quantidade de unidades habitacionais. Então, tem um custo fixo, o modelo tradicional, e tu consegue superar a receita a partir de um número de UHs que tu pode vender e ter receita para aquilo. Então, era um desafio enorme, porque era uma unidade pequena, a menor unidade da nossa rede hoje. E se nós conseguíssemos manter aquele negócio de pé, com processos bem definidos, com pessoas engajadas, nós, eventualmente, teríamos aí um modelo que poderia parar de pé. Uhum. Então, foi o que aconteceu. A gente está lá já há quase 8 anos. Graças a Deus, a gente pôde tirar da inércia um espaço, um empreendimento, um edifício, enfim, na cidade específica. E aquele negócio estava de pé. E ele trouxe base para que a gente pudesse realmente reorganizar um planejamento estratégico em família. E, olha, tem alguns imóveis aí, tem algumas variáveis que a gente pode começar a organizar investimentos e partir para novos desafios. Isso nos encorajou. E aí veio, mais uma vez, o Santo Tomé, que só acredita vendo. E aí, tá, beleza, cara. A gente fez um processo aqui, vivemos isso com muita intensidade e é absolutamente a nossa verdade, aquilo que a gente vende na matriz. Então, replicamos aquilo na própria cidade, mas mesmo assim a dúvida pairava ainda, tipo, pô, será que deu certo só porque é na mesma cidade? Será que lá eu não estou colhendo reflexo desse trabalho aqui? Será que não é porque eu sou conhecido, porque o pessoal já conhece, sabe? Vários cis, né? Eu acho que encontram aí. E aí, cara, veio a possibilidade, conheci uma pessoa fantástica, inclusive o cara que vendeu o prédio para nós, e aí fui ao encontro dele, ele tinha uma nova unidade, uma nova cidade, ele tem outras unidades, enfim, um cara genial também. Do ramo hoteleiro do ramo também. hoteleiro. Uhum. O cara trabalha com alguns outros segmentos, um cara muito inteligente, muito competente, e aí fui conversar com ele, através também de um corretor de imóveis, que hoje é um grande amigo, e enfim, nos acordamos lá, chegamos a um denominador comum para que eu operacionalizasse aquela nova unidade de uma nova cidade e botasse à prova toda essa questão. As dúvidas que pairavam se era sobre isso mudariam com esse... Qual cidade que era? Criciúma. E aí fomos para Criciúma, bem no meio da pandemia ali, do meio pro fim da pandemia, um pouquinho, desculpa. E conseguimos, cara, assim, nós temos em conjunto pessoas na equipe que são muito engajadas com o processo, muito comprometidas com aprender e dificilmente cometem os mesmos erros. Então, a gente errou pra caramba, muito mais do que acertamos até, mas a gente raramente repete os mesmos erros. Então, fomos lá entender de mercado, e a gente pode entrar numa análise de mercado aqui também, mas, pô, ficou de pé. Então, de fato era. Daí veio um novo momento e aí pegamos outras 2 oportunidades em Florianópolis. E no final, agora de 2024, a unidade de Floripa deve ser a que mais vai gerar receita em toda a rede. Então, E são contextos diferentes, né? E tu vê cidades diferentes que trazem uma cultura e um comportamento diferente, que tu conseguiu validar um método e um processo. Obviamente que não é fácil, né? É muito trabalho e muito... E eu acho que um ponto bem importante, assim, que a gente se conhece há, teoricamente, pouco tempo,
mas que eu já tenho uma admiração muito grande e é que muito desse sucesso vem muito da cultura e da forma como tu trata as pessoas. Eu acho que esse é o grande é o que chama atenção no Henrique quando a gente conhece ele num primeiro momento. Acho que é importante a pandemia, né, para o ramo hoteleiro, a maioria teve problemas, e para ti não, né, foi um momento, uma virada de chave, vamos dizer assim. Cara, tem um jargão aí, né? Quando a maré seca, tu vê quem tá pelado, né? E nós, pelo perfil conservador, meu pai muito organizado, então estávamos capitalizados no momento e foi aí uma oportunidade. Fazendo uma aspas aí de por que eu acredito que as coisas param de pé, acho que são algumas variáveis, né, cara? Venda, que sustenta qualquer, Sem venda não tem negócio. sustenta qualquer tentativa, né? Uhum. Então, acho que uma análise de mercado, a gente pode entrar nisso para depois entrar em cultura, que eu acredito que é a minha chama, é a minha verdade, é da minha natureza, por isso que eu sou tão apaixonado por isso. E é genuíno, né, aquela coisa que a gente conversou aquele dia, né, tu não consegue não falar sobre isso, porque pra ti é muito natural, né, é uma É, coisa... assim, a vontade de aprender sobre isso, né, cara? A gente provavelmente sabe muito pouco do que vai acontecer daqui, do que seremos daqui a 10 anos, mas esse fascínio por passar por esse caminho é o que, essa chama interna que nos move aí. Mas fazendo uma análise de mercado, Gui, assim, parando para pensar, depois eu posso até compartilhar alguns documentos contigo, enfim, mas a gente, ao observar um modelo de negócio, e aí trazendo para a minha área, eu pego um mercado e observo aquela unidade naquele mercado dentro das minhas competências. Então, hoje, o modelo de operação do Walk-in é um modelo que ele tem um cliente específico, um avatar, enfim, que consiste do cliente, que tem até R$ 300 por dia. Esse cara, com R$ 300, ele tem que se hospedar, tomar café da manhã, almoçar e jantar. Então, esse é o meu nicho. Eventualmente, em algumas das unidades, eu consigo manter essa jornada de pé para esse cara até com menos do que isso. Então, por que isso, cara? Porque também vivi isso. Então, meu pai me lançou o desafio no mercado de ser representante comercial enquanto industrial, e a gente observando a agenda dos representantes, e, cara, é a base da pirâmide do nosso país, tanto da informalidade quanto, é claro, a tecnologia ela está facilitando muito isso, mas nós somos ainda muito recíprocos, né? O gatilho da reciprocidade é uma coisa inerente de nós, cultural, né? Então, a gente apresenta para a sociedade, para o nosso mercado, esse produto que atende essa galera que nós acreditamos ser a base da pirâmide, né? E com a maior eficiência possível, mas, sobretudo, comunicando a verdade, fazendo o melhor que podemos com aquilo que temos, mas comunicando quais são as nossas limitações Transparência. na hora de vender. Então, beleza, vou pegar uma nova unidade, a gente pega a unidade e vê o que ela pode oferecer. Se ela está de acordo com o nosso slogan, fácil, prático e no ponto. Então, existem ferramentas que consideram com que o nosso modelo seja fácil de encontrar, fácil de se perceber, seja em qualquer uma das plataformas, das OTAs, enfim, né? Uhum. OTA é uma abreviação aí de Online Travel Agencies, e, enfim, mas qualquer forma que uma pessoa com um smartphone, com um laptop, com um tablet, enfim, ele vai nos encontrar. Então, facilidade de nos encontrar. Praticidade ao nos encontrar. Ele percebe algo diferente e no ponto, estrategicamente, geograficamente bem posicionados. Então, já estive diante de alguns players me ofertando possibilidades e eu percebi que até acharia legal a minha parte humana em transformar aquilo, mas não dá. Pro negócio, pro formato que não vai... Não casa, é muito distante. O meu estômago fala, nosso estômago fala, cara, pá, eu fazendo essa trajetória, fazendo a jornada de cliente até lá, como é que eu me sinto? E não quero dizer que não é bom, é que eu não tenho a expertise necessária para comunicar aquilo, é só isso. Né? Eu ainda estou com a consciência limitada. Quando essa consciência expandir,
talvez eu consiga abraçar e entregar mais resultado para as duas partes. Nesse momento, ainda não temos. Então, Eu sou muito mais da visão que tu conseguiu achar um... Não é uma fórmula, porque ela não é exata, mas tu conseguiu achar algo que pro negócio, pro modelo de negócio de vocês faça sentido. E quando tu foge muito disso, tu sabe que tu perde talvez um pouco dessa fórmula ou dessas variáveis que tu tem na mão. sim, com certeza é isso. E canaliza essa energia, né? Então, vou dissipar a energia, vou ficar com muita dúvida agora. Tem momentos que tu te permite dúvida, né? E pensando assim, né, Henrique, a gente tem hoje aqui mais de 60 clientes. Talvez um dos maiores problemas que a gente tem aqui, agora pensando assim, obviamente que a gente tem isso um pouco mapeado, mas trazendo para a conversa, seja a parte de comunicação generalista, vamos dizer assim. Tu define o local onde tu vai abrir o hotel com base na metodologia que tu tem, pensando no público específico. É isso. A maioria aqui quer vender para todo mundo, quer comunicar com todo mundo e no fim acaba não falando com ninguém. Então, percebe que desde a concepção do empreendimento, tu já tá pensando, tá, quem vai estar aqui tem que ter esse perfil, vai ser assim, então. São 3 pilares que a gente observa, e aí sou fascinado pela sensação gerada por esses 3 pilares. A sensação do cliente, o que ele sente. A sensação operacional, nós que convivemos para entregar isso, e a sensação do investidor. Então, a gente tem possibilidades de investimentos de investimentos terceiros. Hoje, nós somos detentores de 100% do patrimônio e enfim, do equity do modelo, mas a gente tem que ser competitivo, né, no mercado. Então, acho que manter esse tripé, né, com as chamas acesas é a minha obrigação como diretor dessa empresa e futuramente expandir para que possamos ter também uma percepção de outros investidores quanto ao nosso resultado. E aí eu acho que vai vir um crescimento exponencial. Com certeza. A ser decidido pelo board, da família, enfim. Sim, se fizer sentido ou não, mas... Essa é a situação. Mas voltando ao fato do mercado, então, uma vez que a gente analisou a estratégia de fácil, prático no ponto, então eu pego lá um modelo no centro de Criciúma. E aí, o que aquela estrutura consegue ofertar? E eu consigo até fazer uma analogia, se a gente vende copo de vidro, se a gente vende sapato, sabe? Que produto é? Como que comunica aquele produto ali? Então, aquilo ali vai ter um teto no meu modelo, porque eu tenho o número X de UHs. Então, se eu tiver 100% de ocupação, são aquele número de apartamentos. O que vai definir quanto que eu consigo cobrar por aquele serviço? Então, eu tenho um teto e depois a gente entra equalizando isso aí, né? A mesa de som aí. Ocupação, ticket médio. Isso. Que ticket eu consigo cobrar e quanto de ocupação eu consigo gerar. Aí, com as expertises que tu dominas isso muito mais do que eu e mais do que muita gente que eu conheço. E aí, então, a gente vem trocando essas figurinhas aí para aprendermos cada vez mais sobre isso, mas de fato aí a taxa de ocupação, né, cara? Então, a gente olha no mercado, essas variáveis aí, quanto que eu posso cobrar por aquele serviço, quanto que o mercado cobra por serviço semelhante e qual o meu diferencial, né? Por que eu, eventualmente até alguns eu cobro a mesma coisa, alguns eu cobro um pouco a mais, e o que sustenta o fato de o cara optar por nós, né? E aí, então, isso é uma análise de mercado. A gente tem, claro, processos para definir isso aí, já bem mapeados e bem estruturados. Mas aí entra no racional operacional, que é a minha paixão. A paixão por gente. Eu gosto de gente. A odontologia... Já muda até o olhar dele. É só pegar aqui, já muda. Enfim, eu sou cristão, né, cara? Convivo em sociedade, das maiores virtudes da humanidade. O relacionamento é aquilo que transforma as pessoas, né? Então, a minha paixão, meu amor pela minha esposa, a minha paixão, meu amor pelo meu filho, pelos meus pais, pelos meus familiares e a oportunidade de aprender com eles. E nesse nosso microciclo, a gente levar os valores que nos mantêm crescendo para
expandir isso para a cadeia que a gente convive. Então, a gente entra em cultura, né? E aí, acho que é isso. Essa é a verdade absoluta do Henrique. Top. E, ô Henrique, o momento que tu tá hoje de empresa, obviamente, tu já vem passando... Conseguiu validar 5 operações, né? Já dá pra ver. Claro que o método tava São 6, 6. e a 7ª já está adquirida. A gente não conseguiu chegar nela ainda, porque nós adquirimos o edifício. Existem, assim, 2 variáveis, tá? E aqui é importante tocar nesse assunto, cara. Aquisição ou a expansão via arrendamento ou aluguel. E, mais uma vez, pelo modelo conservador. Claro, a jornada de aquisição, ela tem também um viés nosso, comportamental em família, que é geração de receita para nós mesmos, com absoluta segurança, né? A aposentadoria do meu pai, né? Ele adquire e aluga para mim. Então, tá bem Tá em aposentado, casa. tá em casa. Tá em casa. Estaria bem aposentado de certeza, né? Então, muito por esse perfil, mas com certeza a jornada ela é alugando e arrendando, né, cara? Os grandes players do mercado são... Na escala, eu acho que tem que ser, né? Não tem... Sim. Até pra dar velocidade. A Né? maioria dos maiores players do planeta não tem nenhum tijolo, né? Não. Então, a gente sabe disso. Mas são etapas, né, cara? O crescimento veio antes da ordem, antes do próprio conhecimento, né? Contexto, né? E aprendendo gestão diariamente, né, cara? É assim, o meu novo fascínio, porque tive fascínio pela ciência, pela odontologia, e agora tive que migrar, mais uma vez, pivotar a carreira. E esse fascínio, essa oportunidade que a gente tem do convívio, né, através do próprio Mind, onde eu te conheci, aquela galera ali transformou a minha vida. Eu vi realmente uma oportunidade de aprendizado enorme. Falando agora sim o Santo de Casa faz milagre, né, cara? Aquilo que nós conversávamos previamente aqui. Algumas das pessoas que tenho certeza que me entregarão conhecimento suficiente para que eu colha os frutos estão próximos de mim. Então, isso é muito gratificante. Talvez aí uma oportunidade que Deus me deu de conviver com essas pessoas. Talvez não, de fato, uma oportunidade. Nós, certamente. Então... E eu acho legal, Henrique, a gente vinha conversando antes e o Henrique fez uma correlação em relação à busca de conhecimento, né? Que a gente estava conversando muito que, cara, tem que ir a São Paulo buscar conhecimento, porque aqui raramente a gente encontra... E daí não desmerecendo, né, a questão de casa em si, mas às vezes porque tu não consegue ou entrar ou chegar nas pessoas que estão numa mesa que tu consiga aprender com elas. E o Mind é isso aí, né, cara? É um negócio que... Cara, eu tô ali e eu busco conhecimento fora, mas busco conhecimento fora por não ter isso de maneira, talvez, visível e com uma agenda, com um calendário, coisa nesse sentido aqui na volta. Então, até tava te comentando, né? Encomendei o Matheus lá um monte. Cara, eu preciso entrar nisso aí, me bota nisso aí quando abrir. E a gente fez 2 encontros e uma de financeiro com o Matheus específico. A gente vê que a gente não precisa ir longe. E eu queria que tu explicasse de novo aquela relação que tu falou. 10% lá, 30% aqui. Cara, assim, a afinidade, né? Assim, o sentimento. Porque já fiz alguns cursos fora, procuro, e é extremamente importante para ampliar o nosso horizonte, com certeza. Mas eu percebo o seguinte, talvez, obviamente muito por conta de quem eu sou e como sou, a relação de afinidade, ela facilita muito a abertura de portas para mim. Então eu vou lá fora e conheço um modelo, mas estudando muito, lendo a literatura indicada, acompanhando artigos, a gente consegue absorver 10, 15, 20, quando muito. Com muito esforço. Com muito esforço, daquilo que foi explicado. E aí em casa, cara, às vezes, claro, ao nosso lado, a gente tem um colega muito competente que não tem aquela visibilidade a nível nacional, muito por conta também da praça, porque se nós tivéssemos nascido em grandes centros, né, a chance de sermos percebidos também pudesse ser maior, não estou dizendo que seria, mas poderia ser maior. Percentualmente a chance é... E assim, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho aprendido contigo, pelo que eu tenho aprendido com outros, citar nomes que vou deixar alguém de fora, mas com certeza esses caras tivessem em grandes centros ou tivessem se conectado em determinados momentos com essa ferramenta virtual, seriam gigantescos, né, cara? Então, trazendo agora para o raciocínio, hoje eu tenho do lado de mim pessoas
tão competente quanto, ou até mais competentes, mas que eu gero intimidade. Então, sim, santo de casa faz milagre, sabe? Meus ídolos estão em casa, né, cara? Aquelas pessoas que trazem hoje o conhecimento, e aí, Gui, caso não tenham o respaldo que lá tem, e também respaldo amplia consciência, então talvez não tenham, nesse momento, aquela consciência, mas a consciência que eles me trazem hoje fazem pela intimidade com que eu aprenda 50%, 60%. E isso é muito diferente, cara. Então, pô, vamos acreditar no santo de casa, saca? Vamos se envolver com o associativismo, vamos criar grupo de discussão, vamos sentar na mesa, vamos ser entusiastas do empreendedorismo, ele transforma, né, cara? Então, transforma toda a sociedade, transforma nós mesmos. E é isso, cara. Nos unir, a união faz a força, os relacionamentos nos fortalecem. Eu acho que por isso a gente tem trilhado essa jornada aí de forma, claro, sólida, né? Ainda limitada, mas muito sólida. Top. E de cultura? Agora a gente fica aqui mais umas 2 horas, porque o que eu já conheço dele, o que ele me mostrou aqui, do que ele tem, do que ele tá preparando sobre cultura, e eu acho que é aquilo, né, Henrique, é uma coisa tão genuína que talvez isso esteja a vida inteira dentro de ti, tu te posicionando e tendo empatia de colocar no lugar das pessoas para entender o negócio e fazer o negócio acontecer. Mas agora tu transformando isso em algo aqui, que tu consiga demonstrar para as pessoas como tu faz isso, como que tu enxerga as coisas, como criando rituais, eu acho, né? Aham. A gente consegue ver uma parada assim, maluca, não tem Ritos, outro termo. artefatos, enfim, Eu queria que tu falasse um pouquinho de cultura. bora. Cara, Se, assim, se, se o Henrique for mostrar alguma coisa aqui depois pra ele até, Henrique, se tu quiser abrir aqui pra embasar, depois a gente coloca no corte pra vocês os prints, ou até se ele disponibilizar, a gente manda, ó, tá aqui o documento que o Henrique mostrou lá, a galera manda uma mensagem pra nós, a gente boa, compartilha, não tem show de problema. bola. Cara, assim, é difícil falar, né? É difícil. Porque o fundamento, é importante a gente sempre ter essa consciência de que a nossa tese hoje, ela é uma microtese, uma tese regional, mas que o que me torna confiante em tratar desse assunto é a gente ter pego empresas que estavam com as suas operações encerradas ou com uma curva sentimental do grupo de colaboradores não motivados ou um semblante não mais de paixão pelo que faziam, e a gente conseguiu entregar isso. Então a gente revitalizou algumas empresas e revitalizamos algumas equipes. Então isso me traz de forma limitada, mas é o meu horizonte hoje, a oportunidade de estar comentando, porque isso pode ser uma ferramenta que ajuda outras pessoas, né, cara? Com certeza. Então, por conta disso, mas eu não sou nenhum defensor de teses aqui escritas, de nenhum artigo, de nenhum livro de literatura. Leio, ávido, apaixonado por isso, mas tentar traduzir aí. Eu acho que assim, né, Henrique, existem teorias, existem estudos, mas o que tu vai falar aqui são os fatos do que tu viveu. A prática em si, né? É isso aí. Então, cara, assim, muito baseado em sentimento. Ser um cronograma um pouco longo aqui. E eu acho que a fator determinante, cara, é a gente saber quem a gente é. O que é da tua natureza? Então, saber apresentar a si próprio, sabe? Eu fui colocado, um exemplo até pelo amigo Márcio Tomé, numa mesa em que todos nós tivemos que nos apresentar. E no final ele fez uma pergunta assim, ó. Agora tu diz quem ele é. E ninguém soube descrever ninguém, cara. E naquele momento eu assim, caramba, eu acho que eu não sei nem descrever quem eu sou. E aí me chamou muito a atenção. Então, a gente olhar para dentro de si mesmos e entender quem somos, entender quais são os nossos valores. Criarmos um projeto de missão, visão e valores para nós mesmos, para nossa família. E a partir desse entendimento é que essa egrégora se expande. Então, acho que o ponto crucial disso é a gente saber qual é a nossa chama, né? Qual é a nossa presença nesse mundo. De que forma a gente sai de casa para
entregar mais para o mundo do que a gente precisa dele para viver. De que forma a gente multiplica o nosso meio? Quando a gente entende isso, claro, cara, abre um horizonte de clareza, assim, que parece que o trânsito sai, cara. E tira das costas um monte de coisa que... É. Então, bom, essa é só uma parte, né? Que é a parte nossa como indivíduos, né? Para o nosso micromeio ou norte das nossas famílias, norte de nós mesmos. Oi, antes de tu ir pro próximo, como que um exercício, o como? Como que a pessoa pode chegar nesse... Cara, como é que eu consigo identificar isso? Como é que eu acordo de manhã, tá, eu nasci pra isso aqui. O que que tu... Nós vamos Cara, horas aqui. vamos lá. Cara, sim. Ele me disse que tem até as 2 da tarde, então tem umas 4 horas pra falar. Bom, cara, oração. Orar. Não vem da gente. Cara, isso com certeza já aconteceu contigo, comigo, com mais de um. Quando tu desperta uma conexão, e ela seja da forma que tu bem entenderes, pode ser caminhando de pés descalços na praia, na grama, orar para aquilo que tu acreditas, né, cara? Eu sou cristão, acredito em Deus, mas tem pessoas na nossa equipe com diversas filosofias, mas o fascínio operacional, agora a gente falando de como fazer parte de uma organização, o fascínio por como transmitir algo que mude a vida do próximo para melhor, né, cara? Então, eu oro e me conecto, e voltando agora para fechar o ciclo aquilo que aconteceu comigo, aconteceu contigo, é o seguinte, cara, a gente se conecta e a gente vai dormir, cara. E aí a gente acorda. E a gente não leu, não viu, não ouviu e acorda com insight, sabendo. E o que é isso, meu irmão? Sabe? O que é isso se não um pedido para que algo aconteça? Né? Enfim, alguns chamam de várias situações, eu chamo isso de fé. Então, qual é o processo? Primeiro é conectar-se com si mesmo e com algo que é muito maior do que nós todos. E pedir, cara, me conecte, por favor. Desperte em mim uma conexão que talvez eu não tenha percebido o motivo de o porquê. E aí, a minha foi assim. Eu não tenho muito processo para isso. Não tem, né? É simples, né, cara? Os joelhos. A gente pode fazer até uma analogia aqui para jornadas. Vamos tentar desconstruir algo, mas vamos lá, cara. Quando a gente já viu inúmeras posições, inúmeras fotos, imagens das pessoas assim em determinada posição, né? Uhum. Ou das pessoas assim em determinada posição. Eu faço assim em joelhos. Mas quantas pessoas têm assim de joelhos no momento em que eu estou assim de joelhos? E se nós somos um conjunto de átomos em movimento, matéria e energia, essa matéria nesta posição, elevando os nossos pensamentos a algo em sinergia com quantos? Esses 8,2 bilhões de pessoas. E o que isso é capaz de fazer? Então eu não sei. Eu só me coloco à disposição para que isso mude a mim mesmo e através de mim ao próximo. Então, e aí transcende, né, a minha realidade de me guiar, deixar ser guiado. Então é isso, sabe? Quando eu me posiciono de joelhos, cara. Passando aqui uma breve aspas aqui sobre uma experiência, cara, às vezes orar é tão bom, cara, que dormir depois de orar não consigo sentir a cama. Não sei se eu tô deitado numa relva. Não sei, cara, de tão bom que é. Então é isso. Esse seria o processo. Muito. Mas, vamos lá, agora sobre processos de fato... Dificilmente eu fico sem palavras aqui e começo a raciocinar, mas muito bom. E trazendo agora para um raciocínio prático, cara, sentido, irmão. Sentido. Então, pô, o Henrique é um cara que não tem técnica. Não tem técnica. Não sou um cara que estudei gestão, não sou... E, claro, o meu resultado ele é micro-regional, mas ele tem facilitado a minha vida e a vida daqueles que estão conosco, transformando a vida dessas pessoas estatisticamente, né, cara? Só um parênteses, Henrique. Quantas pessoas hoje abaixo de ti? Ao meu lado, 140. Nossa.
140 ao lado. Boa. Isso. E vamos lá. Cara, se todos nós pararmos e pensarmos assim, qual é a sensação, cara? Qual é a sensação de fazer isso? Qual é a sensação de fazer isso neste local? Qual é a ferramenta que facilita a sensação de fazer isso nesse local? É sobre isso. Mas para que tenhamos essa sensação, temos que saber quem somos. Então, percebi quem eu era e percebi como nós faríamos algo e de que jeito faríamos algo. E como comunicaríamos isso em equipe. Então, criamos processos operacionais baseando-nos nisso, sobre a nossa chama. O resultado, seja ele financeiro, é muito além. O resultado é uma consequência daquilo que a gente constrói aqui, nessa etapa. E o prazer, aí nós temos um slogan que está na minha porta, prazer em conviver e servir. Faz parte da missão da minha empresa. Então, como que a gente estrutura prazer em conviver e servir? Porque vai vir um monte de desafio, né, cara? Mas o que nos blinda? O que nos faz perceber que nesta trajetória nós alcançaremos os nossos objetivos, talvez de forma mais lenta, introduzindo novos métodos, né? Mais uma aspas, eu sou ávido por mudança, sou fascinado por mudança e eu mudo no próximo minuto, Gui. Se a mudança ela é uma ação replicável e perene. Porque se ela é pontual, ela tem que ter as características da pontualidade para deixar todos né, a clareza sobre aquilo ali para aquele momento. Mas a mudança ela se estabelece na nossa organização se ela é replicável e perene. Então, criamos processos e com esses processos a gente despertou sentimento que despertasse paixão pelo que a gente faz. E aí, como a gente comunica isso para o cliente? Da mesma forma. Quais as sensações que a gente gera no cliente? E eu vendo, cara, até usei uma frase lá, galera, se eu faço o que eu faço, todo mundo pode fazer, velho. Porque, cara, a gente tem empresas, como a gente traduzindo no primeiro momento da nossa entrevista aqui, da nossa conversa, né? Agora eu me senti famoso. Tô entrevistando o homem. E, enfim, do nosso bate-papo saudável aqui, me fugiu. Enfim, voltando, nessa nossa jornada de comunicar isso para o cliente, voltou. O que a gente vende, cara? Tudo se vende. Mas como tu comunica, a verdade, a tua capacidade de comunicar sob a tua ótica, o que é isso para ti, e entender o que é isso para o outro, mas sobretudo existe uma diferença. O que é isso para ti e o que é isso para o outro. Mas quando tu comunicou o que é para ti, e tu eventualmente te equivocou, tu te empolgou, tu defendeu o que é teu de forma maior do que a percepção do outro, tu ter o fundamento pelo qual isso aconteceu. Que até pode ser paixão, mas tu também deixar clara essa paixão. Sim. Então é sobre essa conexão, a jornada de venda. Sobre como tu comunica isso, e o outro percebe isso, e se tu te equivocou, ele percebe como genuíno o teu equívoco, e não como oportunista. Então é sobre isso. E aí, claro, toda uma segunda jornada, né, de ferramentas que hoje transformam o processo de venda, né, que essas tu domina mais do que a palma da tua mão. Aí. Nada. Então, sabe um pouquinho. Um pouquinho bastante. Aí. Mas é sobre isso. Então, nossa cultura organizacional. E a nossa forma de comunicarmos a nossa verdade em venda. Muito bom. Isso tem gerado números expressivos na nossa organização e que nos colocam confiantes para novos modelos, né, cara? Fizemos, duvidamos de nós mesmos, fizemos, duvidamos da praça, fizemos, e vamos gerar a organização com a maior receita dentro da nossa micro-rede. Então, nós estamos aí esperando o mercado sorrir para a gente, né? Também crescer, eu aprendi essa frase com um grande amigo, hoje meu sócio, também é crescer e dizer não para coisas boas, né?
Então, a gente hoje está engatilhado, cara. A gente está com o rifle bem limpo e organizado. Sniper. Sniper, bala na agulha. E aí a gente ainda aprendeu que a gente nos apoiamos no muro e nos encostamos numa árvore. Então, sabe, passaram vários passarinhos, mas eu não quis dar o tiro. Então, crescer também é dizer não para bons passarinhos e, né, tô falando aqui um negócio só, analogia de caça, mas enfim, não necessariamente seja, né, perdoem-me aí os defensores dos animais, mas... É só uma analogia, É só uma analogia aí. Enfim, é isso. Top. Ô, Henrique, e esse processo de uma base engajada, né? A gente vinha falando antes que quem está conosco está pela causa. Obviamente que tem outras coisas que influenciam, mas está pela causa. Quem está conosco enxerga que estando conosco consegue chegar ou mais rápido ou consegue chegar onde talvez, né, não conseguiria se não estivesse. Mas isso lá, a gente vem conversando antes, vem desde a própria contratação. É um processo que, de verdade, eu trabalhei numa multinacional que é a Dell, e o processo que tu me apresentou de contratação, e que talvez seja o ponto principal ou o ponto A de embasar tudo isso que tu tá trazendo, é fundamental. Se tu puder falar um pouquinho como é que funciona esse processo de encontrar as pessoas para trabalhar contigo. Bom, consigo falar bastante disso. Nós como empreendedores, existem níveis, né, cara, operacionais. Então, quando tu tens um corpo de determinado tamanho ou um segmento do mercado que ocupa tal fatia do mercado, e tu pode cruzar isso com milhões, ou o número de colaboradores, ou o tamanho da fatia que é tua mesmo, isso também evolui, né? E o micro tem... Porque não adianta o cara que é grande, né? O grande não pode pensar como pequeno, mas o pequeno não pode pensar como gigante também. Não fecha a matemática. Bate. Então, na jornada, no momento em que estamos, é essa consciência. Ela mudou já, ela era diferente quando éramos alguns anos atrás, com menor relevância. Ela era feita de um jeito, hoje ela pivotou para uma com determinada relevância e a gente pretende evoluí-la de acordo com a relevância em que estaremos. Mas hoje, é importante... a mesma sensação que eu sinto em fazer o que eu faço, eu tenho muita confiança em dizer isso, o meu corpo de braços ali que estão diretamente ligados a mim, 5 a 6 pessoas, também sentem. Esse fascínio, a gente fez uma breve discussão prévia aqui que, cara, tem pessoas que trabalham conosco ali, que a gente está discutindo uma coisa no sábado, assim, aleatória, 6 da tarde, pela paixão, pelo que fazemos. Às vezes eu estou numa festa e tenho um insight, discuto com o cara, e eu chego em casa 1h da manhã, o cara está me respondendo de sábado para domingo. Isso só se traduz com uma coisa, é fascínio, paixão, cara. Não tem explicação. Amor pelo que faz. Então, eu realmente amo de paixão o que faço, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa hoje, que não transformando a minha vida e a vida das pessoas, né? Através de um método operacional aí, de mercado. Mas, graças a Deus, eu consegui pessoas que têm o mesmo fascínio. E, bom, a gente, para fazer essa jornada de contratação, hoje, agora eu vou trazer aqui para a nossa esfera, né, cara? A gente trabalha no segmento de hotelaria. Contexto. Vamos botar contexto, né? Trabalhamos com o segmento de hotelaria, hotelarias convencionais, né? A gente tem unidades de 27 UHs até 119 UHs, então é uma hotelaria média, não somos grandes players de mercado, mas são 140 colaboradores e como a gente constrói sinergia para isso. A gente, cada unidade tem o seu gestor local. Esse gestor, ele filtra currículos de diversas formas. A gente gosta também de patrocinar a vaga, né, via plataformas, porque a gente começa a entender que são pessoas que transitam plataforma, o nosso negócio. 95% da minha demanda vem de plataforma, então a gente patrocina lá, mas muito embora Cine funciona, currículo de balcão... Indicação, porque é energia, né, cara? Então, às vezes, assim, a conexão aconteceu no balcão. E é difícil de explicar isso, a gente não sabe por quê, mas enfim, é por energia, até porque aquele currículo que vem, ele também se conecta por competência e energia. Então, bom, aquele gestor local, ele filtra esses currículos,
e ele manda para o gestor de RH na central, e eles conversam, né, discutem o que, de certa forma, despertou interesse, e é feito um agendamento. E aí, então, nesse agendamento, a gente deixa muito claro já a nossa posição. O que somos, princípios, missão, visão e valores, e o propósito dessa empresa, né? Qual é o caminho dessa empresa até 2030. Então, a gente deixa isso muito claro no momento da entrevista, e essa pessoa, ela responde. A gente já teve um questionário menor, um questionário maior, hoje a gente acredita que esse é o melhor, são 25 perguntas, e ao responder, a gente depois analisa isso, como é que foi esse sentimento do entrevistador, que é o diretor local, sobre aquela pessoa. E ao entendermos que existiu uma sinergia aí, a gente traz a pessoa e essa pessoa faz uma jornada na empresa. Faz uma jornada que depende de algumas agendas, mas para ela ter a sensação, porque existe muito fascínio, né, no momento inicial, no start. A pessoa, porra, cara, tô encontrando... Perdão. A pessoa, pô, Não, pode, vai que não dá nada. A pessoa, pô, tô encontrando uma empresa organizada, que sabe o que quer, que sabe onde vai chegar e existe uma empolgação, mas ela mora a 27 quilômetros. Tem 3 conduções para chegar, pegou 3 semanas de chuva, tem que deixar o filho no colégio. Será que é mesmo? Então a gente engaja essa pessoa e uma vez engajada, ela vem para um treinamento na matriz. Então ela passa um treinamento e aí passa por mim, cara. Então tem uma etapa que a gente chama de integração com o diretor. E eu sou apaixonado por isso. Eu faço isso com todo mundo. 100%? 100%. Passa uma manhã lá comigo, né, de alinhar raciocínios, saber quem eu sou, saber para onde essa empresa vai e entender disso. Depois disso, aí são reuniões periódicas, métricas, e aí a jornada continua. Então, forma de filtrar currículo, entrevista de sentimento entre as bases, o local com o diretor, a entrevista lá, exposição de quem somos, não através de mim, mas através lá, validação dessa microjornada lá, e aí vem para a integração e no último dia da integração passa por mim e aí retorna. Então a gente tem estreitado laços dessa forma e tem dado certo. Henrique, de que forma isso dá certo? Porque existe turnover, né, cara? Certo, com certeza. E assim, Gui, nós somos carinhosamente, no operacional base, não nós, né? O segmento de serviço e também os outros, mas vamos lá. O segmento de serviço em si, ele é ou a porta de entrada ou o segundo, terceiro emprego dos renegados. Aqueles que não encontraram clareza em algum momento na sua jornada empreendedora, na sua jornada de prestação de algum tipo de serviço. Então, a gente recebe essas pessoas lá e aí essa é a minha chama, cara. A nossa empresa, ela tem a obrigação de transformar a vida daquela pessoa. E o meu fascínio é para que para que a empresa fique pequena para essa pessoa, cara. Porque a gente teve casos de o cara pedir para sair, porque ele se desenvolveu demais e ele precisava de novos horizontes. E aí isso é cair para cima, né, cara? Isso é massa. A gente tem algumas formas de comunicar, a gente usa muito de analogias na integração comigo, sobre honra, cara. Difícil, defina honra, né, cara? Lealdade, honra, são coisas... Mas, assim, trazer aqui... eu ter capacidade de colocar ou de manter as portas abertas nessa empresa para que esta empresa seja o ambiente que abre a porta para a próxima. A liberdade de falar assim, ó, liga lá pro cara tal. Liga lá pro gerente da unidade. Pô, liga lá pro gerente regional. Pô, liga pro diretor. Tu tem honra, cara. Tu construiu uma jornada, ela pode ser de um dia, Gui. Ou de 10 anos, velho. Mas foi com a verdade. Porque o que acontece também, e aí tem as duas competências, cara. A competência nossa, de gestor, de diretores, de como nós comunicamos isso, e a competência de absorção disso, né, de equalização disso, de entender que ali são aquelas regras, e eu me adapto a elas,
Porque eu me adapto às regras da empresa, Gui. Eu não sou um cara que sou o diretor 24 horas por dia. Não, eu sou o Henrique, eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto de ver o futebol no final de semana e dar umas risadas. Surfar. Gosto de pegar onda, né? Mas, ao entrar na nossa empresa, profissionalismo, cordialidade, coerência, respeito, amizade, alegria, amor e fé. Independente da situação alheia. Uhum. A gente não... Fazendo aqui mais uma aspas aí. Eu participava de uma reunião e... Pô, qual é o problema que o empresário tem? Aí tava lá, linha de crédito, finanças, gente. E uma galera comentou, cara, porra, funcionário é foda. Cara, pra mim não é. Eu não tenho essa sensação. Bom, se por algum motivo o funcionário é foda, foda sou eu que não comuniquei com clareza aquilo que eu espero. Uhum. Foda sou eu que não desenvolvi processos suficientes para equalizar aquela energia daquele cara. Então, a gente não domina fatores ambientais e vontades de terceiros, cara. É a mesma coisa na minha empresa. Se tá chovendo, irmão, eu tô com a camisa nova e eu não quero me molhar, eu saio de guarda-chuva, ou eu saio de carro, ou eu não saio, Uhum. ou eu ando debaixo de uma marquise. A vontade do terceiro é a vontade de terceiro, cara. Qual é o guarda-chuva? Qual é a marquise? Qual é o carro? A vontade vai aflorar, a virtude vai aflorar. O que canaliza essa energia? Quais são os processos frente às respostas do relacionamento? Então, é responsabilidade minha, cara. 100% do diretor da empresa de ter a competência para escrever isso. Fazendo, assim, a gente tem um processo que eu acabei te apresentando e eu sou, assim, bem fascinado por ele, que a gente chama da mão do modelo OKM. Eu ia te perguntar isso. É. Cara, a mão do modelo... Aula, tá, gente? Isso aí é aula, vai. Bora lá, mas quem dera. É só a forma com a qual nós nos comunicamos, né, cara? A mão do OKM, ela é apresentada lá na entrevista 1, ela é passada por mim na integração. A gente entrega 100% do que é necessário fazer por escrito. Então, a gente entrega por escrito. A gente apresenta de A a Z o que é para ser feito. E a gente discute isso. Entendeu? Não entendeu? Ficou claro. Qual foi a dúvida? Ficou claro? A gente acorda. Estamos acordados. Que se em tal situação vai ser assim, se em tal situação vai ser assim, estamos acordados. E aí a gente cobra. Então essa é a mão. E isso tem facilitado muito a nossa jornada. A forma com que o meu RH, o nosso RH comunica isso. A forma com que o diretor local comunica isso. Então, e aí, claro, processos para cada uma delas, mas é isso, é clareza de comunicação, cara. Né? A gente também tem uma outra brincadeira, mais uma analogia. Gui, assim, a nossa empresa hoje, na jornada de todos os nossos colaboradores, e hoje às 5 horas da tarde eu tenho um treinamento em uma das unidades. E eu costumo dizer o seguinte, cara, a gente não tem o caminho. A gente tem um caminho. Este caminho, com essas características, mudou a minha vida. Mas ele mudou a minha vida e mudou a vida de uma série de pessoas que estão aqui ao meu lado, convivendo comigo diretamente. E também mudou a vida de alguns diretores e mudou a vida de algumas pessoas na operacional base. Mas ele é um caminho. Existem inúmeros, velho. Aqui tem clareza. A gente desenvolve as pessoas para que elas percebam projetos de vida com missão, visão e valores. E seguindo, missão, visão e valores são as regras do jogo, né? Futebol não pode botar a mão, só o goleiro. Então, missão, visão e valores diz o seguinte. Ali, ó, a via é 110. Mas lá tem uma escola, tem uma faixa de pedestre. Aqui tu diminui a velocidade, porque tu pode machucar alguém. Cara, tem uma curva muito acentuada. Faz a 60 que tu pode passar reto na curva. Se tu for um bom piloto e perder a traseira, tu vai pelo menos arranhar no guarda-reio. Então, vai devagar. Isso é missão, visão e valores. Isso dá clareza para o caminho, né? Só um parênteses, Henrique. Isso é uma coisa que, cara, a maioria dos empresários sabe que tem e só bota num quadro e nunca mais olha pra isso. Claro, essa clareza, isso é... Claro, isso surgiu, não sei especificamente agora, data do século passado, aí, mas
Mas traduzir isso surgiu através de missão, visão e valores, meados do século passado, acredito, começo do século passado, enfim. E é um modelo, né? São todos, mas assim, de fato ele, para mim, como digo, um caminho facilita Com certeza. muito, né, cara? Assim, são as regras do jogo. Então, é isso. Sim. E deixa eu te perguntar aí, desde quando que tu tem isso muito claro? Desde sempre? Ou tu começou a olhar para isso mais pra frente? Ah, excelente pergunta, cara. Porque normalmente eu não sou um cara com um QI diferenciado, sou um cara normal. E para pessoas normais, o crescimento vem antes da ordem. Existem alguns visionários que conseguem ter a visão do amanhã, se preparar para o amanhã e se organizar. Eu não, eu fui um cara que a vida veio meio batendo na água, veio batendo na bunda e eu fui. Vai. Então, naquele momento, lá na jornada, no início da jornada, em que, bom, criar processos para convívio era sobre sentimento. Tá, para fazer uma lista para que a nossa colega do café da manhã saiba se ela tem que servir 50 ou 100 pessoas, como que eu estruturo ela, como é que eu preparo ela para ela chegar de casa aqui, quando ela chega, o que eu faço. Então era sobre esse sentimento, para que ela não ficasse surpresa, porque daí tem essa sinergia. Tu vai atender 2 é uma coisa, vai atender 2.000 é outra. Então tu te organiza para isso, né? Pô, fiz uma variação muito gritante aqui, mas a gente tem que se preparar para o que vai acontecer, né? Então, como criávamos processos para isso? E o meu caso de sentimento foi aquela dúvida lá, e aí, inclusive, no momento em que eu operava a odontologia, e porque isso veio muito de dentro para fora, num dos pedidos, sobre assim, qual é o meu caminho, né, cara? Eu sabia qual era a minha chama, mas eu não sabia aflorá-la, e foi pedindo em oração que em determinado momento eu escrevi no verso do meu caderno lá, Deus, saúde, família e trabalho. Deus, saúde, família e profissão. E aí, cuidar da saúde e da família e ter uma profissão que eu pudesse contribuir mais para a sociedade do que tirava dela. Então, através disso, quando a gente pensou em replicar modelo, aí de fato, que não, agora vamos canalizar aqui. Deixa eu fazer uma outra aspas aqui também para um cara, Eiji Okita, acredito, sobrenome, um grande amigo hoje, um consultor que eu conheci através do Sebrae, e um cara que me pegou pela mão, um cara com uma história fantástica, cara. Assim, eu considero um gênio, um cara com 14 anos de Toyota no Japão, enfim. E um cara que eu tive padrinhos, né, cara? Eiji Okita, depois. Depois eu olho. Tá. E me pegou pela mão, cara, através do Sebrae, e daí a gente desenvolveu afinidade em um cara que, não, nós vamos transformar esse modelo. E aí foi a minha base lá. Então eu tive alguns padrinhos, né, cara? O próprio o Márcio Tomé que me ensinou, tipo assim, pô, cheguei num lugar, não sabia dizer quem eu era. Foi o banho de água fria que o Márcio me deu que virou a chave, né, cara? Até sobre o Mind, tem uma outra passagem. A minha presença no Mind eu tava em casa aqui no sábado, fazendo uma historinha aí. Aqui não, desculpa, em Tubarão, né? E um dia chuvoso, vou em Laguna Sofá. E aí eu olhei o relógio, a minha mãe, meu pai tem um restaurante lá, junto com o hotel. E eu vou lá almoçar antes que feche, cheguei lá, o Márcio tava lá, cara. E aí eu nessa dúvida de pivotar a carreira e tal, um dia antes eu tinha orado. E, pô, senhor, me dá um caminho, sim, sabe, cara? O que eu vou fazer para multiplicar o meu meio? Qual é o caminho? E aí fui almoçar lá, o Márcio, cara, a gente tem um grupo de discussão lá, tal, assim, Márcio, deixa eu fazer parte. Vê com a galera se eu posso fazer parte. E 2, 3 dias depois ele mandou uma mensagem, cara, primeiro encontro que tu vai fazer parte é dia tal, tal. Isso aí. E aí, puta, daí foi a cama de gestão, né, cara? O acolhimento daquela galera ali, que já falamos bastante aí. E aí mudou meu mindset de gestão. E aí foi. E tu deu um exemplo, na verdade não é um exemplo, né? Eu gosto muito da forma como tu comunica, mas falando do Mind, né? Quando eu fui entrar lá, tu deu um exemplo muito bom, que é o que eu acho que falta pra grande maioria dos empresários, porque a gente é muito solitário, né? Cara, às vezes tu não pode levar pra família, porque dependendo se tu levar pra família, a família se preocupa e, putz, velho, e aí, vai quebrar. Se tu levar pros funcionários, eles também talvez não tenham o nível de maturidade de entender. E, cara, eu lembro como se fosse hoje, eu tava sentado assim lá na arquibancada,
E tu falou, quem entrar aqui dentro não é toma aqui o caminho. É vem cá comigo que nós vamos passar pelo buraco junto. Assim, acho que ah, tu contar um pouquinho de como tu leva. Porque isso não é uma coisa que tu leva do mind, é uma coisa que tu leva pra ti. Pelo que eu já percebi, assim, não é, cara, ó, faz isso aqui. Não, cara, vem cá que eu vou fazer junto contigo, isso daqui nós vamos passar por isso junto. Cara, sim, a gente tem essa analogia também. E o sucesso na nossa vida, Gui, muita gente vai te dar tapa nas costas, né, cara? Muita gente. Vi o Caio Carneiro falando hoje que até compartilhei no grupo do Mind ali, pedir carona não é abraçar No a início. inércia, né? Aham. Quero ver empurrar o carro quando pode pegar no tranco. Então, é sobre isso, cara. Assim, quando eu percebo que a trajetória daquele colaborador ou de alguém do time, ela foi só falta de oportunidade, porra, eu fui abençoado, cara, por ter pais que, cara, vai, quer estudar o quê? Quer ir pra onde? Então, eu tenho responsabilidade de olhar quem não teve essa oportunidade e, no mínimo, comunicar as ferramentas com a mesma clareza que eu tive. Então, é sobre isso, cara, né? Então, a gente tem essa analogia de seguinte, cara, a vida vai te dar, citar o nome de um colaborador aqui, o Lucas, o Luan, enfim, tu vai entregar ferramentas que transformam a vida das pessoas através de um direcionamento de recursos humanos ou através de uma estratégia de marketing que enche a porta das nossas empresas de hóspedes e dali para frente é uma segunda jornada. Mas quando chegar, todo mundo vai te dar tapa das costas, velho. Agora, nos teus desafios, né, quando tu for introduzir cultura, aí é que as variáveis vão acontecer. Então é sobre isso, cara, assim, essa é a minha responsabilidade aí como cristão de entender de oportunidade. Eu sou responsável pelas oportunidades que tive. Não imaginar que alguém tenha que ter a visão de mundo que eu tenho sem ter passado pela mesma jornada. E outros passaram por outros caminhos, tiveram tantas oportunidades quanto, mas tiveram outros desafios da vida também, entender sobre isso. Então, a clareza de perceber isso. Te mostrei ali uma fatia, né, cara? Em 1 de março de 2023, 42% da nossa fatia de colaboradores tinham ensino médio incompleto. O que isso quer dizer? Que para essas pessoas eu tenho que ter 42 habilidades de comunicar a mesma coisa. Comuniquei de um jeito, não entendeu? É obrigação minha, velho. Comunicar missão, visão e valores de uma forma diferente. Comunicar propósito de uma forma diferente. E não dele de compreender a minha. Porra. Não, Né? vai. Não tem. Enfim. Pode. Então isso me chama a atenção, cara. Nós, na nossa jornada diária, trocando informações. Quando eu vejo, pô, funcionário... Tá, mas espera aí, cara. Pô, conheço a tua trajetória, cara. Qual é a trajetória do cara que tu tá falando, pô, funcionários? Pra me entender. Que vocês estão à altura, convergindo energia, se reunindo, e mesmo assim, aí, beleza. Aí tem legal essa discussão. Mas não, cara. Oportunidade, irmão. Clareza na comunicação. Responsabilidade tua de transformação do próximo. Isso sustenta uma base, não o contrário, né, cara? E assim, o topo da pirâmide, tu é o diretor, Gui. Tu é o diretor, velho. Mas a tua empresa para de pé, se inverteu. A minha pirâmide para de pé, irmão. É sobre isso, né? E não é parar de pé igual um peão, girando para parar de pé. Não, se tu pega a tua pirâmide lá e tu vira ela ali, ela equilibra, isso é um diretor. Né? Tô falando aqui, acho que sou, né? Mas Não, enfim, mas... acredito que a jornada Não, mas... de você. Top. Ô, Henrique, Isso. e hoje... O que é o tempo do Henrique hoje? O que tá falando em divisões? O que é onde tu dedica mais tempo hoje? Hoje, então, eu Em relação à empresa? É pessoas, é escala, é crescimento da empresa, enfim. Cara, existem duas variáveis aí. A gente precisa atingir determinado tamanho até determinado tempo. O time inteiro já está consciente disso. Existe uma jornada que nós vamos mergulhar agora, vamos imergir nela, que é uma de inovação tecnológica que vai ser gritante. Que a gente precisa de mais algumas horas para conversar sobre isso. Mas, sim, eu estou à frente, junto com o departamento de estratégia nosso lá, que o departamento de estratégia é venda,
TI e marketing. Desculpa, venda, TI, marketing e finanças. Então, para alcançarmos nosso propósito, a nossa projeção, a gente tem que obedecer. E eu estou bem focado nisso, analisando todas as possibilidades de mercado, né? Em que momento a gente aperta o gatilho. Mas o meu fascínio é humano. Assim, vou até fazer uma aspas aqui, pedir um sonho, cara. Seria um sonho eu poder rodar as empresas e treinar pessoas. Se essa fosse... Se pudesse escolher se eu hoje, pudesse escolher, né? Se eu pudesse ter pessoas que... Eu já montei um novo negócio, inclusive, com essas pessoas, porque a minha chama, a minha verdade é da minha natureza, e eu entender e sentir, cara, nosso estômago, né? Chegar diante de uma situação com aquela e... O que que meu estômago está falando sobre isso? E aí reagir para com isso e ter habilidades para isso. Desenvolver novas habilidades para isso. Então... Mas hoje eu sou o diretor, né, cara? Eu tenho que entregar resultado para o investidor, eu tenho que entregar resultado para o colaborador e, sobretudo, meu cliente tem que se sentir fascinado nessa jornada. Nós temos como missão, cara, né? Então, nossa missão é atender com qualidade, gentileza e bom custo-benefício. Entregar um ambiente agradável para conviver e servir. Então, conviver e servir, base da nossa missão, mas bom custo-benefício para quem experimenta. Sim. Então, hoje eu sou estrategista de todo o processo, né? Dividindo em operacional, tático e estratégico. Hoje eu sou um cara mais estratégico pelo tamanho da minha organização, que é pequena. Eu ainda tenho que ser muito tático, raras vezes operacional. Mas sim, o meu desejo é ser estratégico e ir lá no operacional para treinar. Entendi. Esse Esse é o teu mundo ideal. Só para explicar para quem está vendo, quando o Henrique fala de operacional, tático e estratégico, a gente pode dividir como estratégico o quê ou o norte, né? Para onde que a gente vai. A parte tática é como que a gente faz isso. E a parte operacional é quem faz isso. Então, se a gente for dividir isso para quem está vendo, é mais ou menos isso, né? Então, às vezes, dependendo do tamanho do contexto, vocês, assim como eu, faço de tudo um pouco. Então, a gente é operacional, tática e estratégia ao mesmo tempo. Dependendo do crescimento da empresa, tu consegue separar isso muito bem. Mas não se assustem quando o Henrique fala, porque é o momento e o contexto dele. Não é o... Né? A galera às vezes acha, tá, então eu não vou fazer mais nada e agora eu só vou mandar. Cara, não é isso. Na verdade, tem que entender o contexto, certo? É isso aí. E é importante, né, a depender do tamanho, mais uma vez, o cara que ele é estratégico, tático e operacional, hoje é o cara que vai estar bem, cara. Porque ele sabe das coisas. E se tudo der errado, ele vai lá e faz. Ele sabe das coisas, ele sabe executar. Ele sabe por que ele chegou ali, sabe como conduzir. Então, tudo certo para todos nós. E até acredito que o nível de direção, existem algumas variáveis, e aí a gente tem ali um exemplo na nossa empresa, que a gente evolui da base. As pessoas da base, com plano de cargos e salários, participação de lucro, enfim, a gente está implementando algumas coisas, qualificando outras, mas existe um racional, e hoje, na minha equipe de gestão, todos foram operacional base, mas, mais uma vez, sentido e comunicação. Tu traz alguém de fora, porque por algum motivo tu precisa preencher aquela vaga e no teu operacional não tem ninguém que supra aquela competência, a base tem que se sentir fascinada por ter aquela peça. A direção tem que se sentir fascinada por aquela peça. Aquela peça não está ocupando o lugar de ninguém. Aquela peça veio para preencher uma lacuna que entrega mais resultado para todos e cria processos para que... Porque nós não temos competência, às vezes, para desenvolver aqueles processos. Então, a gente traz uma pessoa competente no mercado, gera fascínio em todos os envolvidos e cria processos para que mais pessoas possam emergir. Então, quando a operação ela é baseada em sentido real, mútuo, cara, não tem erro. Por isso que eu digo que é fácil. Porque é colocar em prática sentido. Sim. Né, cara? E no teu caso, eu acho que, claro, a minha empresa é infinitamente menor, mas a gente enxerga, não que a gente dê prioridade, mas a gente prefere quem está dentro crescer junto conosco, e daí depende
aquela situação. A pessoa tem que estar qualificada para atender e aí dificilmente a gente traz alguém de fora, a não ser por algo muito específico. E eu me colocando, quando eu olho pro meu lado, né, empreendedor também, eu vejo, cara, se eu tiver que trazer alguém de fora, ou foi porque eu não montei uma estrutura correta para quem tá comigo crescer, ou porque aconteceu num tempo onde isso não casou com a O necessidade. crescimento antes da ordem é naquele processo. Exatamente. Então, eu precisei mudar, fazer. Então, eu digo, né, racionalmente, quando eu olho a trajetória aqui da empresa, nos 4 anos que a gente tem ativo, o meu maior erro foi colocar mais cliente para dentro do que a gente tinha capacidade de atendimento. Maior erro. Eu coloquei olhando e daí, obviamente, putz, cara, eu vou botar esse dinheiro, com o dinheiro eu contrato mais gente e beleza. Só que o contratar mais gente, as pessoas não estavam preparadas para atender o modelo de negócio. Então, tipo, deu uma empinada assim na coisa, sabe? Daí eu falei, não, só um pouquinho, para tudo. Esse mês não entra ninguém. A gente arruma a casa, monta os processos, né? E daí a gente começa a pensar em várias coisas. Cara, para escala, tem que ter processo, tem que ter gente, tem que ter tecnologia. Se tu não tiver um desses pilares muito bem estruturados, vai ficar capenga, né? Cara, fazer um corte aí. Vai. O futuro corte Ó, aí, Roger, cara. corte aqui, ó. Não, cara, um negócio... Negócios são processos e pessoas, né, cara? E como tu traduz todo o sentimento de mercado e o sentimento operacional para deixar mais fácil os processos e mais claros os processos executados pelas pessoas. Então, eu faço lá uma analogia na nossa jornada de treinamento também. Se eu e tu, Gui, vamos ir aí para o micro, para todos nós empreendedores, a discussão saudável com o colaborador é que se eu e tu vamos montar, vamos vender pipoca na frente do Farol Shopping, beleza? Qual é o tamanho da nossa casinha de pipoca? É um processo. Que horas a gente vai? É um processo. Tu frita e eu cobro? É um processo. Como que a gente embala? É um processo. Qual é o tamanho da embalagem? É um processo. Qual é o preço a ser cobrado pelos determinados tamanhos de embalagem? É um processo. É a mesma embalagem com quantidades diferentes? É um processo. Tudo. De que uniforme? Doce ou salgado? Doce é um processo. Se choveu, a gente leva a mesma quantidade? Qual é a nossa perspectiva de público? Qual é a nossa perspectiva de volume? É um processo. Né? Então, para tudo, qualquer negócio, a gente vai fazer faxina na casa, vamos cortar grama. É processo, irmão. Vou abrir a garagem, vou ver se a lâmina está afiada, cadê a extensão? Tudo. Então e aí a habilidade e o sucesso estão o sucesso está na habilidade de nós comunicarmos isso, de executarmos isso com clareza operacional. Eu ouvi uma frase nesse último treinamento que eu fui agora, que se tu não tem processos e números, tu tem apenas uma forte opinião. É isso. É isso aí. Então, essa maturidade, ela vem em determinado momento, né? Das escolhas. Tem muito do ego também, né, cara? Muito. Tem vários fatores aí que influenciam. Henrique, que a gente, senão nós vamos ir até tarde aqui, eu sei que tu tem horário. Boa. Pra quem tá começando, acho que com o teu aprendizado, todo o tempo, a tua maturidade de negócio. Quem tá começando, abrindo uma empresa ou naquele primeiro ano que, putz, velho, tu faz o cafezinho de manhã e faz a faxina de tarde na empresa, muitas vezes. Uma dica pra galera aí, uma mensagem. Eu vou me remeter à minha principal chama, que é tu voltar pra dentro de ti mesmo e ter a sensação de que tu tá no caminho certo. Se tu desperta essa sensação de que tu estás no caminho certo, a segunda é tu estar aberto. Procurar a opinião daqueles que tu observa e sabem mais do que tu, ou alcançaram já um patamar que tu consideras maior do que tu estás sobre algo. Então, seguir a tua chama e te colocar aberto para aprender. E aí, cara, é fé, é crença, é saber que tá na jornada, que tem um processo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu passei por esses desafios, tive potencializadores disso em família, minha própria esposa, não, vamos fazer que vai, e vai, porque a gente tinha fé de que ia, cara. Por que ia? Porque não existe desistência, Gui. Existe aprendizado, né? Então, é até ir, porque tu não repete os mesmos erros. Tu aprende com os erros. Então, se tu tens a chama de ir, tu estás aberto a aprender, e tu não repete erro, é uma questão de tempo, a virada de chave. O Flávio fala do ponto de inflexão, não sei se já...
O ponto de inflexão ele pode ser amanhã ou daqui a um ano. Só que se tu desistir, É, tu não vai saber nunca. Muito bom. é isso aí. Beleza, meu irmão? Muito obrigado. Tamo junto, Foi cara. uma aula não, acho que Nada. sem palavras, assim, pra te agradecer pelo teu tempo. Tamo junto, teremos é uma próximos, né? Com certeza. É. Nós vamos inventar moda aqui agora, né? Tu sabe Vamos, isso. vamos. Mas... Queria poder fazer uma gratidão. agenda e ter que bater cartão aqui, ó. Aí, ó, viu só? Uma vez a cada 30 dias passar uma manhã de aprendizado aqui. Vamos fazer. Se tiver que fazer, a gente marca e vamos fazer. Mas queria te agradecer mais uma vez. Obrigado. Tamo junto. E fica aqui aberto e disponível. Qualquer coisa, sabe que estamos aí. Esperamos estar à altura de todos aí. Se precisarem de um contato, ajuda, enfim. Fechou? Estaremos disponíveis. Um abraço. Valeu. Obrigadão. Valeu. Até.